Olá pessoal do J Explica, tudo bem? Aqui é o professor Roger e a gente vai dar continuidade à aula passada, ok? Bom, então nós continuamos ainda na área da fonologia, tá? Que é a parte da gramática que estuda os fonemas, ainda estamos falando de som, ok? E hoje nós falaremos sobre sílaba. O que é a sílaba? Ok? Sílaba, como a gente já tinha falado na aula passada, é o agrupamento de sons que saem da nossa boca quando a gente fala uma palavra. Então, eu falo uma palavra, eu vou abrir a minha boca 1, 2, 3 vezes. Os sons que saem da minha boca é o que nós chamaríamos de sílaba. Vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. A sílaba é o fonema, né? Esse conjunto de fonemas pronunciados. Então, nós falamos uma palavra computador, tá? Computador. Computador. Eu abro a minha boca 4 vezes para falar essa palavra, ok? Essa palavra tem diversos fonemas, ok? E esses fonemas, eles se juntam, esses sons, eles se juntam e fazem pedacinhos. Esses pedacinhos são as sílabas. Com eu tenho o fonema k, que é representado pelo C, tá? Tenho o O e tenho o que é o M, tá? Esses 3 sons saem de uma vez só da minha boca. Computador. São 4 sílabas. Computador. Ok? E isso é o que a gente chama de sílaba. E aí as sílabas, elas vão se juntar e se juntando elas formam a palavra. Ok? Essas palavras, elas podem ser divididas em monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Vamos começar com as monossílabas. As monossílabas, elas são caracterizadas assim quando são formadas por uma sílaba só, ok? Então, a palavra gel, dor, chá, luz, réu, é uma sílaba só. Eu abro a minha boca uma vez só para falar essa palavra. Okay? Então, a gente vai chamá-la de monossílaba. Porém, as palavras monossílabas, elas se subdividem em monossílabas tônicas e monossílabas átonas. O que são monossílabas tônicas? Tônico, tá? Forte, intensidade. Então, a palavra, quando eu falo com intensidade, quando eu falo ela com força, que é o caso das palavras aqui que eu coloquei para vocês: dor, chá, luz. E réu também, gel, que eu já tinha falado antes. Essas palavras são monossílabas tônicas. Por quê? Porque quando eu pronuncio com intensidade. Ok? Diferente das monossílabas átonas. As monossílabas átonas, esse A de negação, tá? Ele indica que essa palavra ela não é falada com tanta intensidade. Então, a palavra sem, me, nos, vos. Percebam que a palavra ela não tem tanta força. Né? Esse pronome, por exemplo, me, ou o pronome nos. Eu tenho o pronome nos e tenho o pronome nós. Nós é tônico, nos é átono. Percebam que a força é diferente. Eu tenho uma intensidade diferente na hora de falar essa palavra. Ok? Então, tônico é forte, chá, luz. Ok? E átono é que não tem tanta força, tem pouca intensidade. Essas são as monossílabas. E as dissílabas? Dissílabas é quando eu tenho 2 sílabas. A palavra tempo, a palavra salão, povo, ok? Matriz, melão. São palavras formadas por 2 sílabas. Nós as chamamos de dissílabas. E temos também palavras trissílabas, ou seja, que são formadas por 3 sílabas. Árbitro, legado, produto, ok? Mácula, médico,
são palavras formadas por 3 sílabas. E, finalmente, nós temos as polissílabas, que são palavras formadas por 4 ou mais sílabas. Religião, empreendimento, empreendedor, paraquedista, ok? Paraquedas. São palavras formadas por 4 ou mais sílabas. Eu tenho alguns exemplos aqui também para nos auxiliar. Palavras monossilábicas tônicas. Então, vamos voltar lá para as monossílabas. Mão, pão, mãe, dor, chá, luz, cruz, ok? E as monossilábicas átonas, ou seja, aquelas que não têm tanta intensidade. Sem, nem, me, nos, te, de. Percebam que nas duas colunas aqui, eu tenho 2 Ds. Na tônica, eu tenho D com acento. Esse D é do verbo dar, ok? Dê a ela. Dê a ele. Dê a ele a caneta, dê a ela o caderno, ok? Do verbo dar aí. E aqui na átona, esse D é a preposição, ok? A preposição não tem tanta intensidade. Palavras dissílabas. Mala. Percebam que eu já coloquei aqui para vocês a divisão da sílaba. Então, mala, fala, tala, guarda, bosque, boca, ok? 2 sílabas. Palavras trissílabas. Pancada, malhação, chacota, difícil, ok? Jacaré, moleque, Maldivas. Exemplos de palavras polissílabas. Paraquedista, maltratado, magoado, vestibular, empreendedor, okay? Consonantal, patriarcal, magicalidade e absurdamente. São exemplos só para vocês terem uma ideia de como que é a formação dessas palavras. São coisas simples, a gente já viu na escola, mas só para dar uma relembrada, porque como a gente está encaminhando para a acentuação gráfica, a gente vai entrar em ortografia especificamente na próxima aula, e é nesse caminho que a gente entra na acentuação gráfica. Então é importante que a gente relembre alguns passos, tá? Algumas questões, para ficar mais fácil para nós. Bom, temos a monossílaba, as palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, vamos ver agora um pouquinho de divisão silábica, ok? A divisão silábica, ela tem algumas regrinhas que parecem difíceis, mas a gente já conhece. A gente faz isso automaticamente. Então, vamos lá, são 8 regrinhas. Não se separam as vogais de ditongos e tritongos. Então, lembrando, ditongo é o encontro entre 2 vogais, uma vogal e uma semivogal. No caso aqui da palavra paixão, o A é uma vogal e o I uma semivogal. Quando eu faço a divisão da palavra, quando eu faço a divisão silábica, elas não se separam, elas ficam juntas, ok? E na palavra iguais, eu tenho 2 sílabas, iguais, e o iguais é um tritongo, certo? U, A, I. É um tritongo. Essas letras não se separarão, ok? Elas continuarão juntas. Separa-se o ditongo do hiato quando aparecem juntos. Eu tenho um ditongo, tenho um hiato. Ou seja, o que é o ditongo? É o encontro entre uma vogal e uma semivogal. E o hiato é o quê? É uma vogal que se encontra com outra, mas que se separa quando é feita a separação de sílaba. Então, quantas vezes eu abro a minha boca para falar a palavra meia? 2 vezes. Meia, ok? Eu abro 2 vezes, tenho 2 sílabas. O E e o I, eu tenho o E como vogal e o I como semivogal, e o A que vai separar do I, ok? O A é o hiato no caso. Boia, a mesma coisa, tá? Saiu, a mesma coisa. Eu faço a separação. Separam-se as vogais dos hiatos. Moído, baú, ok? Então, é só recapitulando o que a gente falou um pouquinho na aula passada sobre ditongo, tritongo e hiato e as regras dessa divisão.
Separam-se as consoantes dos dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Isso aqui é para a gente relembrar um pouquinho, porque tem vários outros dígrafos, ok? E as regras são um pouquinho diferentes. Então, o RR, barro, por exemplo, a gente separa as duas sílabas e separa o R também. SS, passo, passagem, passeio, a gente separa os dois S's. SC, tá? Acender. Esse acender a gente separa. Desço, com SC cedilha, a mesma coisa. E o XC, excelente, ok? Ou excesso, por exemplo. A gente vai fazer essa divisão. Não se separam os dígrafos LH, NH, CH, GU e QU. Bom, isso para nós é simples também. A gente já conhece isso no dia a dia, a gente já trabalha bastante com essa questão. Olhem ali a palavra galho, LH, não separa. Vinho, não separa. Vinheta, por exemplo, não separa. Chama, CH, juntos. Guerra. Percebam que a palavra guerra ela tem dois dígrafos, tem o RR e tem o GU. O GU eu não vou separar, o RR sim. Ok? Bosque. Bosque eu não vou separar. Vou deixar o QU junto ali. Certinho? Não se separam da sílaba... Não se separam da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogal. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Não se separam da sílaba anterior as consoantes que não forem seguidas de vogal. São aquelas letras que a gente está acostumado a chamar de mudas, tá? Então, tem uma palavra como apto, por exemplo. A gente diz que é P mudo, né? Se escreve como P mudo. Essa palavra, a gente não vai separar essa letra que está aí com som mudo para outra sílaba, apto. Ela vai ficar com a letra A, que é a primeira sílaba, e vai separar do to. Fleugma, olhem lá o G fica com fleu. Admissão, esse D vai ficar com o A, que é a primeira sílaba. Admissão também é uma palavra que tem dois dígrafos. Olhem ali, dois dígrafos não, desculpe, que tem um dígrafo, que é o SS, e o SS está separado pelo hífen, na hora de fazer a separação silábica, ok? E o D vai ficar com o A. Não se separam os encontros consonantais que iniciam as palavras. Gnomo, ali era pneumático, tá, gente? Acho que faltou um E aí. Gnomo é uma palavra que está começando. E pneumático também, esse P aí não vai separar, ok? Esse pneumático é a mesma questão da palavra psicólogo, ok? Não é separado aquele P, não. É junto com SI, psicólogo. Os prefixos des, in e sub. Esse aí a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, tá? Para não cometer o errinho aí. Os prefixos des, in e sub, eles vão se desmembrar para formar outra sílaba. Quando são seguidos de vogal, né? Então, aqui em desunião, por exemplo, eu tenho o prefixo des e união, ou seja, desunião. Eu vou juntar essas duas palavras, que é o des, o prefixo, com a palavra união, ele forma uma nova palavra. E quando eu faço a divisão silábica, esse S ele vai se dividir do D, vai virar desunião. O S e o U formarão, então, uma nova sílaba, ok? Inevitável, olhem lá, né? Inevitável, juntou os dois, inevitável. Subentender, a mesma coisa, tá? Aqui, essa palavra, logicamente, não é com M, é com N. Mas é que o arquivo deve ter corrigido quando eu separei, ok? Subentender é com N. Sílaba tônica. E aí nós entramos nas famosas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. São famosas, né? A gente já escutou bastante. Olhem lá.
As palavras ou vocábulos, a gente pode chamar palavra ou vocábulo, é a mesma coisa aqui, podem ser classificados em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Bom, então a gente viu que a palavra, os sons se juntam, formam a palavra. E essa palavra, ela pode ser classificada como monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, que é a divisão das sílabas. A gente faz a divisão e descobre quantas sílabas tem nessa palavra. E podemos também ver algumas regrinhas na hora da separação, certo? Então agora a gente vai ver a classificação da sílaba tônica. Vamos relembrar. A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra, tá? A sílaba mais forte da palavra. Isso é importante saber porque isso é pré-requisito para a gente entender a acentuação gráfica, tá, pessoal? Eu estou fazendo aqui já pensando na acentuação. Então, isso é requisito. A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Por exemplo, a palavra sílaba. Olhem lá, sílaba. Eu abro a minha boca 3 vezes para falar essa palavra. Sílaba. Qual é o pedacinho mais forte? Qual é a sílaba mais forte? A primeira, né? Si. Sílaba. Eu falo sílaba e não silaba ou silabá. Eu falo sílaba. Essa primeira é a mais forte, certo? Olhem a palavra tônica. Tônica. Qual a sílaba mais forte? To. Né? É a primeira. To. Eu falo tônica e não tônica ou tônica. Certo? Então, a primeira sílaba é a mais forte. Sílaba tônica é justamente isso, a sílaba que é mais forte naquela palavra. Então, no caso das oxítonas, eu tenho alguns exemplos aqui. Será. Olhem lá, a palavra será. Eu falo será ou eu falo será? Eu falo será, certo? Esse ra no final é a sílaba mais forte. Ok? Você. Mesma coisa. Vapor. Eu falo vapor e não vapor. Vapor. A sílaba mais forte é a última. Anzol. A mesma coisa. Atum. Mesma coisa. Carijó. Quando eu tenho palavras que têm a última sílaba como a sílaba mais forte, nós chamamos de oxítona. Tá? É uma palavra oxítona. Quando a última sílaba é a mais forte. Eu faço a contagem, gente, do final pro início, tá? Então, carijó. Eu conto oxítona porque é a última sílaba. Paroxítona é a penúltima sílaba. Então, olhem lá. Difícil, hífen, carinho, agasalho. Eu sempre vou do final para o começo. Difícil é a palavrinha, é a sílaba do meio, fi, certo? E aí eu tenho a palavra hífen, né? Hífen. Hífen é paroxítona. Por quê? Porque eu vou contar do final para o começo. Então, se fosse fen, seria oxítona. Como não é, é a penúltima, é o i, hífen. I é a sílaba tônica. Carinho, uri é a sílaba tônica. Agasalho, SA. Esse ZA é a sílaba tônica. Ok? É bem tranquilo isso, né, pessoal? Proparoxítonas. Se a oxítona é a última e a paroxítona é a penúltima, a proparoxítona é a antepenúltima. Então, palavras como pântano, límpido, mágico, escândalo, esse tipo de palavra eu terei aí uma proparoxítona. Ok? É claro que quando eu tenho uma palavra que está acentuada na língua portuguesa, isso já é uma dica, né? Isso já é uma dica, eu já consigo identificar. Mas as regrinhas de acentuação, às vezes, a palavra não terá acento. Então, por isso que eu preciso saber a tonalidade dessa sílaba. Eu preciso trabalhar com o som. Né? A palavra agasalho, por exemplo, não tem acento, mas ela é uma paroxítona. A sílaba mais forte dela é o sa, né? O za, agasalho.
Alguns exemplos aqui. Palavras oxítonas. Parar, falar, plantar, marajá, guarujá, bar, amador, pavor, birigui. Vejam que estão todas no final. A força dela é a última sílaba. Palavras paroxítonas aqui. Pancada, chacota, difícil, moleque, Maldivas, canário, trabalho, passado, amado. E as proparoxítonas. Mácula, másculo, apátrida, ártico, mágico, bélico, empático, místico, métrica. Ok? São palavras bem interessantes e é sempre a antepenúltima sílaba que será a sílaba mais forte no caso das proparoxítonas. Penúltima sílaba, as paroxítonas, e a última sílaba são as oxítonas. Lembrando que a gente conta do final para o começo, tá? Do final da palavra para o começo. E aí eu deixei um exercício aqui para vocês. Eu quero que vocês façam, que vocês reflitam um pouquinho, só para colocar isso em prática, ok? Nós vamos fazer mais alguns... a gente vai fazer uma lista imensa de exercícios, tá? Nas próximas aulas, porque eu quero que vocês já comecem a treinar, já comecem a refletir sobre o conteúdo que a gente vem trabalhando, ok? Então, o exercício é o seguinte. Observe as palavras abaixo, que foram retiradas da charge ao lado, separe-as e classifique-as de acordo com as suas respectivas sílabas. Então, olhem lá. Eu tenho uma charge aqui que diz o seguinte. Rápido, dona. Passa a bolsa, senão eu espirro. Rápido. Dona, passa a bolsa, senão eu espirro. É claro que é uma charge fazendo uma crítica social, tirando uma sátira da situação também. Mas a gente vai trabalhar com as palavrinhas que foram utilizadas aí. Então, eu tenho a palavra rápido, dona, passa, bolsa, se, não, espirro. Eu vou fazer a primeira com vocês, e aí vocês tentam fazer as próximas, e a gente vai corrigir depois, tá? A gente está planejando aí uma coisa bem bacana para a gente conseguir corrigir os exercícios, para vocês fazerem mais alguns, uma espécie de aulão, mas aí a gente vai passando para vocês todas as informações, ok? Enquanto isso, eu quero que vocês se esforcem para fazer esse exercício aí. Vou fazer o primeiro com vocês, a primeira palavra, para vocês terem uma ideia mais ou menos, certo? Então, a palavra rápido. 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 Eu abro a minha boca 3 vezes para falar essa palavra, certo? Então, eu tenho aí uma palavra trissílaba. Rápido. Rápido. É uma palavra com 3 sílabas, certo? Então, ela é uma palavra trissílaba. Então, eu já separei as sílabas, descobri que ela é uma palavra trissílaba. E agora eu preciso classificá-la. Como que eu vou classificá-la? Eu vou classificá-la em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? Então, rápido. Vamos contar. Lá do final da palavra para o início. Qual é a sílaba mais forte? Rá. Rá é a sílaba mais forte. Então, a última sílaba é do. Então, não pode ser oxítona. A penúltima é pi. Então, não pode ser paroxítona. E a antepenúltima é rá. Rá é a mais forte. Então, essa palavra é uma palavra trissílaba proparoxítona. Ok? Uma palavra trissílaba proparoxítona. Quero que vocês tentem fazer o restante. Qualquer dúvida, mandem para mim pelo Insta ou manda por e-mail, certo? Ou deixa um comentário aqui embaixo no vídeo que eu respondo para vocês. Certinho? Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!